que não é. O entendimento correto da graça está atrelado ao entendimento da lei. E dividiremos o assunto em duas partes distintas: a definição do que é a lei e a definição do que não é a lei. Definindo o que é a lei, ela não apenas revelou a força do pecado, mas a incapacidade do homem de andar em obediência. Isso é interessante, porque andar em obediência à palavra, irmãos, eu não conheço nada mais desafiador na minha vida particularmente. Andar naquilo que Deus determinou. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: cobiçarás. Mas o pecado, e eu acho isso vai muito do que a gente falou ainda agora, né? O pecado aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento. Tipo assim, não mate. Quando alguém faz alguma coisa com você, é a primeira coisa que vem no teu coração, a vontade de reagir. Porque o pecado, ele aproveita essa oportunidade, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Eu vou adiantar porque eu conheço um pouco essa parte. E Paulo diz assim: poxa, então a lei, de certa forma, que é boa, se torna para mim o quê? Uma desgraça? Não. Ele diz isso no verso 13. Coloca lá o verso 13. Isso. Aí o que é bom se torna morte? Não, de forma nenhuma. E aí ele entra em toda aquela questão de que a lei é espiritual, de que a lei é boa, tarará, no entanto ele é carnal. A maioria de vocês conhecem isso. Aí a gente já vai dar um pulinho rápido para o verso 19. Ele diz: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Agora vamos lá. Por que quando a gente quer fazer o bem, o mal está junto da gente? Quem poderia me dizer? É muito simples essa resposta. Resposta de escola dominical. Porque temos uma natureza carnal, uma natureza adâmica, uma natureza estimulada ao pecado, uma natureza horrível. Então, olhando por esse prisma, infelizmente, nós somos desconstruídos. Por quê? Porque dentro de nós há uma natureza adâmica que constantemente nos aflige. Aí ele diz: miserável homem que sou, que me livra do pecado dessa morte, né, irmão? E ele dá graças a Deus por Jesus Cristo. De modo com a mente, ele diz: a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, a minha natureza humana, a lei do pecado. E aí, infelizmente, quando a gente analisa isso, né, de forma profunda, os irmãos colocaram isso como chamado ministério da morte. Por quê? Porque carregamos em nós essa natureza horrível. Nossa carne, ela é horrível. Há pouco tempo atrás, eu assistindo uma palestra de um biólogo falando sobre a putricina e a cadaverina, né? Essas duas proteínas que estão dentro do nosso corpo biológico. Como isso realmente nos mostra o quanto a carne foi afetada. Por mais que você ame, eu vi um pastor amigo meu falar isso. Por mais que você ame um ser humano, quando você morre, seja um familiar, um amigo, cara, passou de 24 horas, filho. Alguns nem chegam a isso. Nem chegam a isso. De tão bonzinho que a gente é. Porque já carregamos essa natureza de pecado. Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério,
escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou. Já deu tempo da palavra, né? Onde é que ele liga aí? Aí ele fala, né? Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aí ele diz, não de letra, não no que estava escrito, mas do Espírito. O E maiúsculo, né? Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito Santo ainda muito mais glorioso? Ou seja, o que ele está dizendo? Que apesar da lei impor a letra escrita, impor a morte em mim e determinar que eu sou passível de condenação, a lei do Espírito de vida, como está escrito, né? Essa nos liberta. E ele diz, não será ela muito maior? Não é muito mais glorioso? De fato. Aí ele diz, ninguém pode ser justificado pela lei. E aí ele entra lá no Romanos, sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei estava enferma, ela não tinha essa condição de me justificar e de justificar você. É isso que Paulo está dizendo. E por que ela estava enferma? Porque ela era ruim? De forma nenhuma. Mas ela era impotente para a justificação. Ela só acusava. Ela já dava sentença. Sentença e acusação, né? Acusação e sentença, perdão. Então a lei, ela não tinha como me libertar e te libertar, porque toda alma que pecar, essa morrerá. Agora é diferente, porque agora nós temos o sacrifício de Cristo. Aí ele entra, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, e aí é a carne que nos debilita, ele diz, Deus o fez enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Ou seja, a lei do Senhor é boa. Enferma era a condição anterior à obra de Cristo, e não a lei em si. A lei é boa. Vamos lá. Ele diz assim, um dos mandamentos, né? Não matarás. Não matarás é bom ou é ruim? Bom. Fala assim para o seu irmão, é ótimo. É ótimo. Não matarás, isso é ótimo, a gente não teria tanto problema. Mas tem como ser humano por si só obedecer a essa lei? Não tem. É impossível. O não matarás prevalece. Ele continua. Ele continua hoje. Mas agora, vamos lá. Alguém, e sei que vocês já ouviram muitos testemunhos de assassinos. Tem assassinos hoje, ex-assassinos que são homens de Deus? Sim ou não? Tem muitos testemunhos de gente bronqueira aí que matou muita gente hoje, é pastor, evangelista, missionário, que dá até a vida por Jesus agora ao invés de tirar. Agora a pergunta é, na lei um cara desse tinha condição de ser o que ele é hoje, sim ou não? Não, não tinha, já era morto, tem muito tempo. Então nós observamos que pelo fato da lei ser boa, e ela é boa, infelizmente ela não tinha condição de justificar. Acusação e sentença. Aí ele diz,
E se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. O papel da lei durante seu tempo. A lei tinha seu papel para evitar a perdição do homem. Sim, naquele tempo. Lá em Lucas, né? Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu vivi um dilema familiar que me arremete muito para isso. Eu me lembro que quando o primeiro membro da minha família, família do meu pai, né, que é a minha família também, veio a falecer, e eu orava muito por eles, dizia: agora vão converter. Agora, especialmente a minha irmã mais velha, né, converteu tem pouco tempo. Nada. A dor da morte não foi capaz. Depois veio minha mãe, disse: não, agora converte. Não. Aí por último o marido. Sabe, a nossa dureza de coração é tão horrível, e o orgulho que impera em nós é tão horrível, que às vezes a gente perde as melhores bênçãos de Deus, porque nós não queremos ceder à palavra. Preferimos ceder ao orgulho. Não, eu não saio da minha posição. Gente, não é sair da sua posição, é o que Deus diz que você tem que fazer de acordo com as Escrituras. A lei ainda não transformava o homem, mas um salvava. Vamos lá, para a questão de Lázaro, né? Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Então Deus arremete a uma certeza de que a promessa feita a Abraão, ela se estende a todos. Aí tem a questão do jovem rico. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça ao quê? Aos mandamentos. Por que Jesus disse isso, gente, ali? Quem sabe me dizer? É muito simples. Quem estava falando era quem? Para o cara? Quem estava falando para o cara ali? Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter o quê? A vida eterna. O cara queria ir para a eternidade, ele sabia do que ele estava falando. Aí respondeu Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Aí ele diz o quê? Há somente um que é bom. Jesus ali está admitindo que a natureza carnal, até a dele, tinha que ser crucificada, né? Aí diz: se você quer entrar o quê? Aonde? O que ele tinha que fazer? Por que Jesus disse isso? Por que Jesus diz assim: você tem que fazer agora o que eu vou dizer para você? Quem pode me dizer? Analisa, pensa. Isso é uma escola, gente, não é uma pregação. Beleza, mas ele diz o quê? Que o cara tem que obedecer o quê? Aos mandamentos. Então até aquele momento era suficiente. Mas por que Jesus manda ele obedecer à lei e não a ele? Sim, ele veio cumprir a lei, mas falta um detalhe aí. Eu disse que a lei, ela dava a acusação e dava a sentença. Ela era insuficiente para salvar. Mas agora Jesus está mandando o cara fazer o quê? Obedecer. Se o cara obedecesse, beleza, ele era salvo. Fala assim para o seu irmão: Jesus ainda não tinha cumprido a lei, ele não tinha morrido. Então ele não podia dizer para o cara: quando eu morrer, que eu vou morrer para o cumprimento da lei. E a palavra diz isso, que ele agora, ele é o nosso sumo sacerdote, que está agora constantemente diante de Deus, intercedendo por mim e por você, dia e noite. Dá para entender? Então Jesus não pediu para que ele acreditasse nele, ou de certa forma obedeça ao que eu te digo, mas Jesus arremete à obediência da lei, porque ele não tinha morrido, ele não tinha ido à cruz, dado a vida dele. Então
Para todos os efeitos, a lei ainda prevalecia. Obedeça. Mas chegaria o tempo que ele, com certeza, completaria esse ciclo. Deu para entender? Que ele manda obedecer? Porque senão fica assim muito estranho, né? Vamos lá. As escrituras direcionavam a fé das pessoas. Essa é uma referência à lei. Que outra sagrada escritura Timóteo teria aprendido desde criança? O evangelho ainda não tinha sido escrito ou sido revelado, né? Paulo diz para Timóteo: é desde criança que você vem aprendendo nas sagradas letras, tarará, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, não porque o homem poderia obedecê-la. Analisa comigo, pensa comigo, o evangelho ainda não tinha sido totalmente fechado. Quem está falando isso é o apóstolo para um discípulo. Então ele está orientando baseado no que os profetas e a lei determinavam. A lei serviu de aio ou de apoio para nos guiar a Cristo, de instrução, né, de um norte. Antes que viesse essa fé, lá em Gálatas, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, o apoio, aquilo que nos arremeteria até Jesus, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Pregamos sobre fé, estamos falando sobre fé. Agora é a fé daquilo que foi consumado na cruz. O evangelho foi prometido na lei também. Vamos lá. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio de seus profetas nas sagradas escrituras. A lei já apontava as profecias para quem realmente Jesus, o que Jesus seria, né? Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram, da graça destinada a vocês. Investigaram, examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava para o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aquele sofrimento. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos ansiavam observar, ou seja, era um mistério que estava no coração de Deus, no coração de Jesus, no coração do Espírito. Uma vez eu vi o pastor Ediléo falar sobre isso, falei: uau, isso já estava na eternidade no coração de Deus. A justificação pela fé também foi anunciada pela lei, Romanos 3:21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Isso é maravilhoso, porque o próprio Deus, sabendo disso, e Deus é um Deus de princípio, Ele estabelece a lei, Ele sabia que ela não era o suficiente, mas inclusive a própria Escritura diz que na plenitude dos tempos Deus faria todas as coisas. Jesus vem na plenitude dos tempos. Uma vez eu estava estudando sobre isso e fiquei impressionado. Deus não poderia ter mandado Jesus lá na época de Moisés, assim como Deus não poderia ter mandado Jesus na nossa época. Ele teve que mandar na plenitude dos tempos. E isso é perfeito, porque Deus é perfeito. Só para você ter noção disso, né? Não quero entrar muito no processo de escatologia, mas vamos falar do sonho de Daniel. Quem é bom de Bíblia sabe. É o sonho de Daniel, mas não é. Na verdade foi o sonho do Nabucodonosor. Concorda comigo? Vamos lá. Ele sonha com uma estátua. A cabeça era de quê? Quem lembra? Ouro. O peito e os braços de prata. E as pernas? De bronze. E os pés? Ferro com barro. Não só barro, ferro com barro. E aí dentro daquela visão, que a turma se preocupa muito mais com a estátua do que o que acontece com a estátua, porque quem é bom de Bíblia sabe o que acontece com a estátua. Alguém lembra? Mas não derrubada de que forma? Mas não era uma pedra qualquer, não era só uma rocha qualquer, cortada sem auxílio de mãos humanas. Não era uma pedra.
Era uma pedra, não, mas cortada sem auxílio de mãos humanas. Então, o que na verdade Deus já estava apontando lá em Daniel, mesmo mostrando a estátua, já era quase que Deus mostrando o que iria acontecer, mas nem Daniel sonhava com isso. Ele nem sabia o que era essa pedra, não tinha como ele saber que era uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas. Vamos lá. Quem é bom de Bíblia, por que ele fala isso? E eis que eu vi também essa estátua. Até porque o Nabucodonosor disse para o cara, falou, ó, eu quero que algumas pessoas venham e me discernam o sonho. Tragam discernimento do sonho. Aí, todo mundo fica esperando que ele contasse o sonho. Ele contou o sonho? Não. Vocês se virem, eu quero saber se esse negócio é profundo mesmo. Vão buscar os deuses aí e decidam que eu realmente... Rapaz, que teste, hein? E o diabo entrou na história, né? Porque se vocês não me disserem o que eu sonhei, vão mandar matar todo mundo. Ou seja, o diabo tenta se aproveitar em algo que sempre vai ser assim. Ele é um imitão, ele é alguém que odeia aquilo que é de Deus. E ele diz assim, vou aproveitar essa situação, vou tentar destruir Daniel e os amigos dele. Aqui quem estava no controle de todas as coisas é Deus, sempre teve, sempre vai estar, amém? E aí o que Daniel faz? E os amigos? Vão tomar Coca-Cola? Vão encher o bucho de carne? Vão fazer o quê? Orar e jejuar, buscar o Deus dos céus, da terra. E Deus revela. Aí ele chega, rei, tu que governa. Bom, vocês conhecem a Bíblia. E aí ele conta essa história. O rei sonhou assim, cabeça agora é o teu império, império babilônico. Logo após o império babilônico, vem um outro império depois do teu. A gente conhece como o império Medo-Persa. Aí depois desse império, vira outro império. Aí veio o império grego, de Alexandre. Mas surgirá também depois, esse império vai se dividir. E se dividiu em 4, os generais de Alexandre. Logo depois desse império, virá um outro império, que é o último império, que é o qual eu e você estamos inseridos até hoje. Que império é esse? Romano. Aí se a gente fosse falar de escatologia, a gente ia ficar a manhã e a tarde toda. Embora a gente vai fazer um estudo aqui até o final do ano poderoso sobre isso, tá? Aproveitando essa situação toda. Bom, aí agora a gente tem uma visão de uma pedra cortada sem auxílios de mãos humanas. Preste atenção, pra você entender como a palavra é perfeita. Uma pedra cortada sem auxílios de mãos humanas vem do céu e esmiuça a estátua. E ele ainda diz assim também: esse último império, o ferro misturado com o barro, é um império mais vulnerável do que todos os outros. Só para você ter noção. Só para você ter noção. Quem viveu isso, né? Mas a turma aí dos quarentões aí para cima. Em 2008 nós tivemos o chamado o crash, na quebra de bolsas no mundo inteiro por causa daquela situação da bolha imobiliária. Quem lembra dessa época, né? Ou seja, afetou só os Estados Unidos? Afetou o quê? O mundo inteiro. Por isso que ele disse que esse império seria o mais fraco de todos, porque ferro não se mistura com barro. Diga assim para o seu irmão: tecnologia nunca vai ser legal. Ela na verdade é bênção, sim, mas gera uma dependência. Mas deixa para lá vocês, senão a gente sai do estudo. Bom, mas voltando, por isso que ele diz aqui: é uma pedra que é de certa forma cortada, sem auxílio de mãos. A ele foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram de coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisa que até os anjos anseiam observar. Aí ele diz: mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas.
É nesse princípio que Jesus flui. É algo que não é humano. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças, uma aliança procedente do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, correspondente à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos, mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são os filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito, mas o mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Ou seja, o que ele está dizendo? Agora a lei não mais prevalece sobre nós, e os que estão debaixo dela não podem ter essa herança. Quem é hoje, de certa forma, de cunho denominacional, que prefere orbitar na lei, a própria palavra diz: por ela será julgado. Mas eu e você não temos que viver mediante a lei, mas agora mediante a graça, mediante o sangue que foi derramado no Calvário. E isso é o que deve importar para mim e para você. Isso é o que nos leva a acreditar que o sacrifício de Jesus sempre, sempre, sempre será a única alternativa para que o homem alcance a eternidade. Não é por obras humanas, a palavra diz isso, não é pelo que eu faço, mas é pelo sangue, sabe, pelo sacrifício vicário. Vamos nos colocar de pé, amém? Pai, muito obrigado por essa manhã. Nós oramos e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa nos direcionar por tudo que o Senhor é para nós. Obrigado, obrigado, obrigado. Que no retorno dos nossos lares possamos ainda nesse período de jejum continuar fluindo em Deus, recebendo mais do Senhor. Nós te agradecemos, glorificamos e louvamos o teu santo nome. Amém. Dê um abraço bem forte no seu irmão, diga que bom que você esteve aqui. Amém. Não esqueçam, comuniquem